Boa noite. Essa é uma noite de festa, uma festa de muitos motivos, por muitas razões. Nessa noite, diretamente dos estúdios da TV Rio, Canal 13 do Rio de Janeiro, iniciamos a nossa união de Vamos Sair da Crise da TV Gazeta, da TV Capital com a TV Rio. A partir dessa noite estaremos todas as noites em São Paulo, no Rio e em Brasília. Nessa ocasião, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer a saudação do presidente da Fundação Casper Libero, que é a fundação que detém a TV Gazeta de São Paulo, Jorge Cunha Lima, que manda um abraço ao pastor Nilson do Amaral Fanini e também ao Dr. Cláudio Macari, que iniciam essa vida nova. Também trago um abraço do professor Edivaldo Alves da Silva, que é o diretor-presidente da TV Capital. Ambos desejam a esse novo empreendimento a melhor sorte, o maior sucesso possível. Temos uma outra razão para estarmos contentes, é que nessa noite estamos inaugurando a TV Rio com a presença do governador do Rio de Janeiro, Dr. Wellington Moreira Franco. Dr. Wellington Moreira Franco nasceu em Teresina, Piauí. É bacharel em Sociologia e Política pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Fez pós-graduação na Sorbonne, na Universidade Vincennes e na Fundação Nacional de Ciências Políticas de Paris, além do Instituto de Pesquisas do Rio de Janeiro. Em 74, foi eleito deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo MDB. Em 76, elegeu-se prefeito de Niterói também pelo PMDB. Em 86, foi eleito pelo PMDB governador do Estado do Rio de Janeiro e está aqui segurando essa barra que é tomar conta da cidade e desse Estado tão cheio de problemas como nós veremos na nossa conversa dessa noite. Logo após o nosso intervalo, iniciamos então o nosso Vamos Sair da Crise dessa noite. Até já! Um pouquinho mais para a tua esquerda, ok? Um pouquinho mais. É isso aí, tá ok? Muito bem, iniciamos então, Vamos Sair da Crise dessa noite, pela TV Gazeta, pela TV Capital, pela TV Rio, do Rio de Janeiro. Governador, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor falasse um pouco sobre esse evento que nós vivemos, que é o surgimento de uma nova estação de televisão no seu estado. A volta da TV Rio, que é uma marca tão querida de todos os cariocas. Olha, eu falo desse evento, que é mais do que um evento, é um momento de afirmação de uma tradição muito cara ao povo carioca e ao povo do estado do Rio de Janeiro, que é a volta ao ar da TV Rio. A TV Rio, ela tem uma história na televisão brasileira. Na realidade, a televisão brasileira começou na TV Rio, ela adquiriu todo o seu brilho através do trabalho do mesmo homem que está dirigindo a TV Rio agora, que é Walter Clark. Eu creio que o pastor Fanini, a direção da TV Rio, tiveram ambos, o pastor e seus colaboradores, uma clareza imensa ao fazer com que a TV Rio, que é um patrimônio do Rio, trouxesse de volta à televisão Walter Clark, que é um patrimônio da televisão brasileira. E eu não tenho a menor dúvida que nós estamos hoje diante de um sucesso. Eu conheço o pastor Fanini há muito tempo, desde a época em que fui prefeito de Niterói, e sei da sua integridade moral, sei do seu empenho, da sua capacidade de trabalho e da dedicação com que ele vai fazer desta televisão um veículo com credibilidade, um veículo voltado para a informação e para a formação cultural, não só do povo do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas certamente do povo brasileiro. Eu fico muito feliz em estar aqui essa noite participando de um momento histórico da televisão brasileira. Muito bem, eu quero mandar também o meu abraço ao Walter, que começa essa empreitada com toda a garra, com todo o gás, e nós estamos aqui torcendo, e vamos também aqui da TV Gazeta, estamos às ordens para que a gente possa fazer um ping-pong, para que a gente possa ficar o mais perto possível da TV Rio e de todos os seus colaboradores. Governador, vamos falar sobre o Brasil, vamos falar um pouco sobre política. Esse programa é um programa que busca saídas para a crise brasileira. E nada melhor do que, inicialmente, fazermos um diagnóstico. O que é essa crise?
Qual é a crise brasileira na sua amplitude, na sua natureza, na sua origem? Como é que é a crise brasileira na sua visão? Olha, eu creio que nós temos três crises, de fato. A primeira delas é uma crise econômica profunda. O Brasil vive o seu mais dramático momento da história econômica, de sua história econômica. Nós estamos no fim de um modelo, o modelo de substituição de importações, ele se esgotou. Nós temos uma indústria amadurecida, que foi criada ao longo de 30 anos, a taxas de crescimento das mais altas do mundo, e evidentemente com subsídios, com ajudas, com alguns privilégios, para que essas indústrias tivessem condições de se implantar. Hoje elas estão maduras, os privilégios são descabidos, os subsídios intoleráveis, as proibições, o protecionismo injustificável do ponto de vista econômico, na medida em que protege a quem já está muito grande e que ser grande ao ponto dos oligopólios é incompatível com a economia de mercado, com a livre iniciativa, com a competição e a competitividade, com a modernização, para que o consumidor passe a ser o começo e o fim da atividade econômica e não o lucro puro e simplesmente, como é hoje em função dos privilégios e da oligopolização da economia. Esse momento é um momento de desafio, que cabe não só ao governo federal, mas aos governos estaduais, cabe uma atitude de muita coragem, de muita determinação a enfrentar o momento de mudança. Evidente que toda mudança induz a indagações, a inquietações e até a erros, mas nós não podemos vacilar. Principalmente o governo federal, as autoridades econômicas, têm que ter uma disposição, uma coragem grande para enfrentar os privilégios, para acabar com os subsídios, para modernizar a economia, para incorporar a tecnologia, para preparar o Brasil para um momento novo da sua história. Uma segunda crise é a crise social. Nós vivemos uma situação social que é intolerável. Não é possível se ter uma margem de desigualdade, de injustiça social tão profunda quanto temos no Brasil de hoje. Nós temos um grupo muito reduzido, e reduzido no Brasil são 20 milhões de pessoas, aqui 30 milhões, talvez um pouco mais do que 30 milhões. Essas pessoas participam do mercado, têm salários, têm empregos e tem uma massa imensa de brasileiros, de crianças, de mulheres, de homens, desempregados, com fome, vivendo alguns na miséria absoluta e outros na sobrevivência. Todos concentrados nas grandes áreas urbanas, nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, vivendo como não se pode viver na medida em que se tem um mínimo de respeito à dignidade. Eu creio que essa crise social impõe a necessidade de uma revisão de todo o processo de distribuição, não da renda mais, mas da riqueza. E a distribuição da riqueza não significa absolutamente você criar um processo revolucionário de convulsão que durante muito tempo intimidou as elites brasileiras no sentido delas próprias se ajustarem a um sentimento de justiça social. Distribuição da riqueza significa você garantir o emprego, você garantir salários. Nós temos aqui o mais baixo salário mínimo do mundo. São $30, $35. Isso não significa nada em lugar nenhum do mundo, a não ser miséria. E o que é mais grave, na medida em que você trabalha e não consegue viver com dignidade com o seu trabalho, você passa a desacreditar do trabalho. E desacreditar do trabalho é a permissividade social. Então essa é a crise social que nós temos que enfrentar. E, finalmente, a crise política. Eu creio que num quadro de insatisfação econômica, de insatisfação social, é necessário que o homem público, que o político tenha um comportamento da mais absoluta compostura. Ele não pode conviver com a corrupção, ele não pode conviver com a mentira, ele tem que ter coragem de assumir posições que às vezes não agradam a maioria, mas que do ponto de vista histórico é o caminho que nós temos que tomar, porque impõe sacrifícios hoje para que nós possamos distribuir melhor a riqueza desse país, garantir emprego, modernizar a nossa indústria. Enfim, nós precisamos enfrentar essa crise política, que é uma crise de credibilidade, em um momento difícil, na medida em que nós estamos construindo uma nova Constituição. A crise
Mas nós não podemos ter medo da crise. O homem, crise, a palavra crise significa problema e solução. No próprio problema tem a solução. Nós temos que ter coragem de enfrentar os problemas com determinação, com sentimento democrático, com generosidade e partindo do pressuposto de que não tem uma única verdade, mas que tem várias verdades e que os brasileiros, unidos nós todos, temos que encontrar a nossa verdade. Há quem diga que nós vivemos também uma crise de desencanto. A sucessão de eventos que nós vivemos no país, desde a eleição de Tancredo Neves, que induzia o país a uma situação de prosperidade, a uma situação de estabilidade política, foi cortada brutalmente com a sua doença e com a sua morte. Mais adiante, toda aquela emoção do plano cruzado, aquele empenho também de todas as pessoas de entrarem num momento que parecia que o país transformaria os seus filhos em cidadãos, né? Também deu no que deu. Como é que a gente faz para começar a reanimar esse povo? Como é que é possível fazer com que as pessoas realmente não olhem para o lado e digam: poxa, mas isso é conversa de político, os políticos não valem nada, os políticos são isso, aquilo, não vale a pena participar. Como é que a gente pode trazer o entusiasmo e a participação para esse país? Olha, eu creio que nós vivemos um infortúnio, um infortúnio. Nós tivemos a campanha das diretas, não conseguimos a realização das eleições diretas para a presidência da República. Em decorrência da campanha das diretas e do sentimento de mudança econômico, social, política que essa campanha gerou, numa manifestação de muita maturidade do povo brasileiro, porque eu creio que somos o único país que saímos de um regime autoritário para um regime democrático, sem uma ruptura profunda. E isso é manifestação de maturidade. Não é absolutamente, como alguns mais sectários tentam induzir na opinião pública, manifestação de medo ou de fraqueza. Ao contrário, é uma visão de que uma ruptura profunda gera muitos problemas. Nós fizemos isso. Elegeu-se o doutor Tancredo e o doutor Tancredo morre. Não chega a tomar posse. Então cria-se uma situação de dificuldade do ponto de vista político, até porque toda essa aliança ela foi costurada, ela foi sedimentada por um único homem para servir a uma base política de mudança em que a palavra era dada por Tancredo Neves. E, infelizmente, não tivemos. O presidente Sarney teve que assumir com esse ambiente de perplexidade. Como plano cruzado, enfim, tivemos uma vontade de eleições diretas já e estamos tendo uma insatisfação política que se prolonga, mas que eu não tenho a menor dúvida que ela terá que ser resolvida e será resolvida. Por outro lado, eu creio que nós vivemos, do ponto de vista social, fruto de todo esse desencanto, esse infortúnio, uma situação em que um psicanalista aqui do Rio de Janeiro, o Jurandir, o doutor Jurandir, escreveu um artigo que é primoroso, na medida em que ele mostra que o brasileiro hoje ele está tão envolvido por esse sentimento de descrença que ele não consegue fugir do narcisismo, do desrespeito à regra, da consciência do comportamento social de que você tem que sozinho sobreviver a qualquer preço, porque nada é de garantir o sentimento comunitário e a sobrevivência comunitária. Ou seja, a lei não serve a todos. Você, para sobreviver, tem que agir de maneira desregrada, não respeitar a lei, porque a lei serve a poucos. Evidente que esse sentimento, essa atitude social dificulta, mas nós temos que enfrentar, essa é a realidade que vivemos. O caminho que temos que percorrer é o caminho do trabalho, é o caminho da determinação política, é o caminho da firmeza das posições. Nós temos que colocar os problemas como os problemas são e nesse sentido, do ponto de vista econômico, eu creio que o ministro Maílson, estimulado pelo presidente, está colocando as coisas como as coisas são, com dificuldades, com desafios pela frente, com obstáculos que têm que ser transpostos, e nós temos, e eles principalmente, têm que ter o espírito
democrático de ouvir a opinião pública, ouvir a discussão, ouvir a oposição, para que nós possamos chegar a um entendimento capaz de levar o país à esperança. O homem não vive sem esperança. O homem precisa acreditar no futuro. O que nos distingue do animal é a nossa capacidade de ter esperança, de formular dias melhores para nós, para os nossos filhos, para os nossos semelhantes. E eu creio que hoje nós precisamos encontrar um meio de unir a sociedade brasileira. Eleição não é o melhor remédio para isso, Nada? Olha, eleição sempre é um bom remédio. Eu não acredito, não sou dos que têm medo de eleições ou fogem delas, ao contrário. Porque a gente fala sempre nesse programa, não vamos sair da crise, que eleição é uma coisa maravilhosa, faz bem, nasce cabelo de novo, perde barriga, arranja namorada, dá tudo certo. Eleição é uma coisa maravilhosa. Quando né? se elege mal, mas elegendo mal, se elege melhor do que aqueles que não foram eleitos. Os governadores, se você compara, os governadores escolhidos pelo Brasil afora indiretamente, eles não foram melhores do que os que foram eleitos, por piores que tenham sido ou que sejam os eleitos. Eu creio que a eleição é o melhor caminho. Olha, eu só assumi cargos públicos na minha vida através do voto. Eu fui prefeito, deputado federal, sou governador agora, e todos eles eu fui na urna, na eleição, na disputa, ganhar ou perder, são contingências eleitorais. O que é importante é esse sentimento de você ir à rua, assumir compromissos, discutir os problemas e no governo trabalhar intensamente para acertar. Para acertar. Às vezes erra, mas quem age assim acerta muito. Eu, por exemplo, em Niterói, eu fui prefeito e tenho tido a felicidade de, nas eleições subsequentes, nas duas eleições subsequentes, na primeira eu tive 60 e tantos por cento dos votos válidos e na segunda 61%. Isso mostra que a eleição é um bom caminho. Eu não estou fazendo uma alusão direta à questão da discussão do mandato do presidente da República, que é uma questão que envolve outras considerações. Mas o senhor não sente que existe um temor por eleições? Eu faço esse programa em São Paulo já há quase 6 meses. E eu tenho ouvido tantos políticos que falam, não, mas agora é um momento delicado. Mas eleição não é uma coisa que para ser feita em tempo delicado, em época de guerra, em época de paz, em qualquer época. Porque na Inglaterra se fez eleição na época da guerra, né? Nos Estados Unidos também. Eu acho até que nós podemos falar com a maior desenvoltura, porque esse problema do mandato do presidente Sarney, no meu modo de ver, está resolvido. Quer dizer, eu, inclusive, me sinto muito a cavalheiro, muito à vontade, porque eu fui derrotado, fragorosamente derrotado. Eu faço política há muitos anos, fiz política universitária, estudantil, e nunca tive uma derrota tão acachapante quanto a que a Constituinte, ao votar presidencialismo em 5 anos, deu. A minha posição era outra, era 4 anos com direito à reeleição para todos os presidentes da República. Então, eu acho que o problema do mandato do presidente Sarney está resolvido, a Constituinte não vai mudar. Eu não acredito que em tão pouco tempo as pessoas mudem de posição. Agora, nós estamos discutindo o problema da eleição como método de enfrentamento de crise, de caminho para a solução de problema, e eu não tenho a menor dúvida em afirmar o seguinte: quando há insatisfação econômica, você tem que ter satisfação política. E o melhor caminho para encontrar caminhos para a solução do problema econômico é a satisfação política, é a eleição, é a discussão, é o debate, é o amadurecimento democrático, é o direito que as pessoas têm de tentar mudar. Tentar mudar significa ter esperança. As pessoas se desagregam do ponto de vista comunitário quando elas perdem a esperança, quando elas se veem acuadas, quando elas se veem diante de portas fechadas, de janelas trancadas, da escuridão e da treva. E isso, a luz, só se dá quando você é mobilizado para encontrar o caminho da transformação e da mudança. Perfeito. Eu preciso fazer um intervalo comercial e voltamos já pela TV Rio, pela TV Gazeta e pela TV Capital com Vamos Sair da Crise. Até já.
Voltamos pela TV Gazeta, pela TV Rio, pela TV Capital, com Vamos Sair da Crise, um programa que busca saídas para a crise brasileira e que nessa noite conversa com o governador do estado do Rio, Wellington Moreira Franco. Governador, nós falamos sobre eleições no bloco passado e o senhor falava sobre a importância da eleição como uma forma de trazer a mobilização, de trazer a esperança, né? E eu gostaria também de tocar num outro ponto que também é decorrente, que a eleição ajuda muito, que é a questão da reorganização partidária. Nós passamos esse período em que tivemos formações as mais estranhas nesse país, já que foi tentado um bipartidarismo artificial. Agora nós saímos para esse momento de reordenação política do país e começa a surgir naturalmente essa reordenação e a eleição me parece que é por onde se consegue cristalizar esse processo. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário sobre isso. Olha, o PMDB, na época ainda do MDB, que você citou, o bipartidarismo, na realidade, o objetivo daquela luta era uma luta democrática, era uma grande frente democrática, em que os caminhos eram caminhos tortuosos, eram todos aqueles que queriam a democracia, queriam a liberdade, se uniram. E não se devia cobrar muita coerência, a não ser a vontade de ter a liberdade, de ter a democracia restabelecida no país. Hoje, numa sociedade plural que nós estamos organizando, e uma sociedade plural pressupõe nós respeitarmos verdades distintas, é fundamental que a direita seja respeitada como uma corrente de pensamento político, que o centro exista, que a esquerda seja respeitada, que os comunistas possam livremente ter seu partido, professar suas ideias, se organizar, e que nós possamos ter partido social-democrata, enfim, nós tenhamos um quadro pluripartidário que represente parcelas da opinião pública, porque partido é isso, é a sociedade partida. Pois bem, nós temos hoje o problema do PMDB. Na realidade, o que você certamente deve estar querendo saber é a crise do PMDB. E existe uma crise, e é fundamental, no meu modo de ver, que os companheiros aceitem esse fato. Não adianta você querer tapar sol com a peneira, porque não resolve o problema social. Existe uma crise no partido. E a crise é uma crise doutrinária, uma crise ideológica, não é eleitoral. Não adianta se querer resolver o problema da crise do PMDB com composições eleitorais, arranjar um bom nome para candidato a presidente, fazer acordos locais só. E precisamos de um bom nome para presidente. É fundamental que os acordos locais sejam feitos, mas a espinha dorsal do PMDB precisa ser definida na Convenção Nacional. E espinha dorsal é um programa, é uma postura ideológica, é uma comissão executiva e um diretório que seja majoritariamente comprometido com essa proposta. E, no meu modo de ver, essa proposta terá que ser uma proposta progressista, que veja um Brasil moderno, com justiça social, com direito ao trabalhador, ao emprego, ao trabalho, com privilegiamento do trabalho, com uma capacidade de incorporar a tecnologia, de garantir a liberdade de pensar, de produzir, de vender, a livre iniciativa, enfim, uma sociedade que seja democrática, E só será democrática com esses pressupostos. Eu acredito firmemente, informações que tenho, que nós, os que pensam dessa maneira, os que querem um partido progressista, popular, democrático, um partido social-democrata, eu não tenho a menor dúvida que nós temos condições de ganhar a Convenção Nacional. E o senhor acredita que isso vai, de alguma forma, preservar a unidade do partido? Porque já existe uma dissidência absolutamente aberta, clara, principalmente em determinados estados, onde existe esse problema ficou mais agudo, como é o caso de São Paulo, o caso de Minas Gerais, em outros estados menos, quer dizer, no Rio Grande do Sul, na Bahia, existe uma postura, uma visão um pouco diferente do timing, pelo menos, não é? Olha, na realidade, eu estava inclusive conversando isso com o governador Valdir Pires no domingo, aqui no Rio. Na realidade, o problema da chamada crise e divisão do PMDB é um problema de São Paulo. O que está dividido,
onde há uma disputa é em São Paulo. Porque o núcleo de comando do PMDB, desde a época do MDB, Minas Gerais também, é São Paulo. Não, Minas Gerais não. Minas Gerais tem uma hegemonia que é grande e existem poucas pessoas que se contrapõem. Mas que eu não tenho a menor dúvida que poderia, através de um processo de discussão ou até de convencimento do governador Newton Cardoso, poderia se encontrar uma forma de convivência. Agora, em São Paulo, não. São Paulo é que a disputa se dá, porque existem 5 lideranças partidárias que disputam espaços que são reduzidos para o Brasil inteiro, para os brasileiros. Só tem um governador em cada estado. O partido só poderá apresentar um candidato à presidência da República. O partido só poderá indicar um candidato a prefeito. E, evidentemente, temos lá em São Paulo lideranças do porte de Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, Orestes Quércia, para citar... Para citar 5. Temos lá vários outros brilhantes companheiros. Então, eu creio que a chamada crise do PMDB é muito um problema de São Paulo. Se conseguíssemos acomodar os companheiros em São Paulo, o problema estaria resolvido, porque se você pega em outros estados, são problemas mais fáceis de serem solucionados do que o problema de São Paulo. Agora, o fato de ser o problema do PMDB, a divisão do PMDB, um problema de São Paulo, da divisão do PMDB de São Paulo, não exclui o fato do que o partido nacionalmente precisa ter uma espinha dorsal clara. Não exclui o fato de que o partido nacionalmente vive uma crise doutrinária, uma crise ideológica. E eu acho que o caminho para a solução é unir pela inclusão e não pela exclusão. Ou seja, esses companheiros, como Fernando Henrique, Mário Covas e vários outros de vários outros estados, eles não deveriam sair do partido antes da Convenção Nacional. Nós todos deveríamos estar unidos para trabalhar no sentido da definição dessa espinha dorsal, uma espinha dorsal progressista, social-democrata, compromissada com as mudanças, com as reformas, que seja capaz, que tenha o saber e o voto para construir a democracia no Brasil. Perfeito. O senhor acredita que isso ainda possa ser feito? Mas eu lhe pergunto até mais. O senhor acredita que teremos eleições municipais esse ano? Olha, eu tenho trabalhado no limite das minhas forças para isso. Porque uma das razões que impede que se dê mais tempo para esse movimento de se der, me parece que é o curto espaço de tempo que separa entre essa saída e a organização no partido e as eleições municipais. Não creio, não. Isso aí há um pouco aquela história. Você tem um amigo que está querendo brigar contigo. Você passa lá na rua, fala com ele. Ele não te responde. Mas como ele que estava querendo brigar, ele vai dizer que, olha, você é tudo antipático, mal encarado. Veja, só passou por mim na rua e não falou, por isso que eu briguei com ele. Quando as pessoas querem brigar, brigam de qualquer maneira. Eu acho que o problema não é esse, não. Existe um problema de São Paulo. O ideal seria encontrar uma forma de unir o partido pela inclusão e não pela exclusão. E existe um problema doutrinário, um problema ideológico que a Convenção Nacional terá que resolver. Eu acredito que esse problema doutrinário, ele é mais importante. Porque se nós conseguirmos definir um PMDB capaz de dar continuidade à sua luta popular, democrática, nacional, com uma proposta de modernização da sociedade brasileira, com toda a sua tradição de luta, com o seu voto, que está comprovadamente manifesto em várias eleições, é um instrumento de mudança, de alavancagem social e política para o povo trabalhador brasileiro inestimável. E é uma irresponsabilidade social se esgarçar esse instrumento. Eu creio que não é justo com o povo brasileiro nós não darmos ao povo brasileiro um instrumento político, um partido político com força, com vigor, com vitalidade, com capacidade de reflexão, de produção, de divergir internamente e de se unir na luta. Governador, não quero insistir mais nesse tema, que o senhor já colocou o seu ponto muito claramente, mas só uma perguntinha a mais. O senhor não acha que não combina com um país que está se reordenando em termos políticos e que
tem tendências tão variadas, a existência de um partidão tão grande como o PMDB, um partido que foi inchado com tendências variadas em função também do seu programa mínimo, que era um programa de combate ao arbítrio, e que hoje abriga facções políticas com visões tão antagônicas? Olha, certamente você poderia, se você tivesse as partes do corpo humano, todas elas largadas, esteticamente e até funcionalmente, as mãos não combinam com o joelho, porque você vê que são coisas distintas. Pé, orelha, com nariz, com olho, com cabelo, etc. Agora, tudo isso junto forma um todo. Mas se você não tem uma espinha dorsal, você não define como você anda. Se você anda de 4, se você anda de 2. Se você pula, se... Então, o grande problema não é a preocupação com esse conjunto, é com a espinha dorsal. O que define a sua postura é a sua espinha dorsal. Então, o que me parece que nós temos que trabalhar, e vamos trabalhar, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, vamos, dentro de poucos dias, começar a trabalhar nesse sentido, é definir a espinha dorsal do PMDB. A espinha dorsal é um diretório nacional que seja majoritariamente compromissado com um partido que tem um programa que leve à mudança, à transformação econômica, a uma sociedade democrática, com compromissos social-democráticos. Enfim, essa espinha dorsal vai permitir que você tenha um mais à esquerda, um mais à direita. Enfim, isso não é importante. Não é importante. Se o sujeito quer ficar, o problema é dele. Se ele se sente bem com um partido que tem compromisso absolutamente diferente do que eles acreditam, o problema não é do partido, o problema é dele, que não está tendo firmeza para andar de acordo com suas convicções. Então, eu creio que no nosso caso, no caso do PMDB, é nós nos articularmos para apresentarmos na Convenção Nacional uma chapa que ganhe a Convenção Nacional e que leve o PMDB a ser um instrumento de transformação e de consolidação da democracia, da liberdade e da justiça social no Brasil. Agora, eu gostaria de falar sobre a Constituinte. A Constituinte é um mundo, né? É um mundo novo que se abre para o país. E depois a gente pode até fazer analisar alguns tópicos. Agora, qual é a impressão geral que o senhor traz da Constituinte? Tem sido um avanço para a organização do país, para a reorganização do país? Olha, eu acho que sim, porque em 1988 nós somos o único país do tamanho do Brasil que no ano de 1988, no final do século, convoca uma Assembleia Nacional Constituinte. Inclusive, lamentavelmente, para resolver problemas que foram problemas colocados na Revolução Francesa, que a Europa já resolveu há mais de um século. Mas é muita coragem social você mobilizar uma sociedade para escrever uma nova Constituição. Ponto 2. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que fora da Constituição o que tem é a escuridão, são trevas, não tem luz. Por isso, eu, desde agora, já começo antecipadamente a pregar a necessidade absoluta do respeito à Constituição nova, que será promulgada. Inclusive, pode-se até dar um prazo para que ela não seja mudada e imediatamente, depois de experimentá-la, mudá-la, mas é fundamental que essas regras sejam respeitadas, porque não respeitá-las significa o vazio, a dúvida, a escuridão, enfim, a volta às trevas, o que é muito ruim para todos nós. Terceiro ponto. É claro que tem muitas coisas positivas na Assembleia Nacional Constituinte. A discussão, o debate, a formulação, a mobilização. A nova Constituição escrita tem ganhos imensos na área tributária, o federalismo, na área dos direitos sociais, na área dos direitos trabalhistas. Agora, tem erros, e erros terríveis. Eu creio que é uma insanidade, e desculpe se a palavra seja tão forte, mas porque é uma ignorância do processo econômico, você ter taxa de juros escrito na Constituição. Eu creio que você restabelecer o testa de ferro no Brasil, como foi feito, com a cumplicidade de grupos empresariais brasileiros,
essa legislação sobre minérios, é um absurdo, porque o que vai ocorrer é que você vai ter uma coisa que não existia mais na sociedade brasileira, que é aquele advogado distinto de nobre, muito conhecido, de um bom berço, etc. e tal, que tem um testaço de ferro porque representa capitais estrangeiros. Então, é uma hipocrisia desnecessária. É muito mais razoável você conviver, fiscalizar, ter uma legislação mais pura, mais honesta, mais sincera. É absurdo você não ter garantido o direito do pluralismo sindical. A unidade sindical imposta, ela serve ao empresariado pelego e não ao trabalhador. Quem, de fato, brigou pela unidade sindical foi o empresário pelego e não o trabalhador. Ao trabalhador interessa a pluralidade sindical, para que você possa ter a diversidade da sociedade vivenciada no movimento operário. Uma legislação trabalhista mais moderna, mais aberta, mais livre, que garanta direitos ao trabalho que, infelizmente, em que pese grandes avanços, não conseguimos até então. Então, eu creio que existem muitos acertos e alguns erros. Eu até espero que nessa mudança que vai haver ainda, nessa nova votação, esses erros possam ser consertados. Agora, de qualquer forma, eu creio que foi um avanço. Nós temos que defendê-lo. Perfeito. Eu preciso fazer mais um intervalo, depois eu quero continuar falando sobre a Constituinte, porque acho que são dois pontos fundamentais para um governador como o senhor, que é a questão da reforma tributária e a questão da reforma urbana. Porque hoje vivemos no Rio de Janeiro com tantos problemas, precisamos tratar desses problemas logo após o nosso intervalo. Voltamos já já. Até já. Voltamos com Vamos Sair da Crise, um programa que busca saídas para a crise brasileira. Um programa da TV Rio, canal 13, da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, da TV Capital, canal 8 de Brasília. Um programa que, nessa noite, conversa com o governador do estado do Rio, Wellington Moreira Franco. Governador, nós falávamos sobre a Constituinte e falávamos sobre dois problemas básicos, a reforma tributária e a reforma urbana. Me parece que a reforma tributária representou um avanço para os estados e para os municípios. E, pelo que o senhor já estudou, o senhor acha que haverá uma mudança significativa na margem de manobra dos governadores de estado a partir da reforma tributária? Eu creio que sim. Eu creio que não é nem que vá ter grandes aumentos de arrecadação, já que a massa tributária, ela, de modo geral, permanecerá a mesma. Nós vamos continuar com dificuldades financeiras na medida em que o poder público ele não produz riqueza, ele gasta. Isso é uma noção fundamental que não está ainda incorporada no Brasil. As pessoas, e principalmente os governantes, sempre acham que são capazes de fazer tudo porque o dinheiro vem e nasce da terra. E não é verdade. O que o governante faz é gastar o que arrecada do trabalho do cidadão. Pois bem, então eu creio que não é nem no aumento do volume da arrecadação dos estados, mas é que os estados não terão mais que depender do burocrata que fica em Brasília, num gabinete fechado, a dizer o que deve ser feito, aonde o dinheiro deve ser aplicado, que o prefeito não tem competência para administrar a sua cidade, que é necessário fixar normas extremamente rígidas de utilização dos recursos, e você então passa com o tempo a degradar as relações na medida em que a capacidade de pressão político-financeira passa a ser político-parlamentar, e aí já é um voto em troca de uma verba, e isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o cidadão. Por outro lado, a reforma tributária, da maneira que está, na medida em que ela descentraliza, ela fortalece o federalismo, ela pode começar a ser o início no Brasil do fortalecimento do município, que é, historicamente, o nível de poder mais enfraquecido. E é, na realidade, o mais importante para o cidadão. O prefeito tem mais poder que o governador.
E eu digo que fui prefeito. O prefeito, ele resolve coisas fundamentais. Ele limpa a cidade, ele ilumina a cidade, ele define ônibus, pontos de ônibus, ou seja, o transporte. Ele legisla sobre o uso do solo, sobre táxis, sobre a movimentação, praças, lazer, recreação, sobre canais e valas, sobre limpeza urbana. O governador, ele trata de coisas mais agregadas, mais gerais. É a segurança pública, é uma política industrial, é o sistema rodoviário. Enfim, se nós conseguirmos, com essa reforma tributária, colocar essas atribuições mais privilegiadas, isso vai ser um ganho democrático para o cidadão, porque é muito mais fácil você estar pressionando o seu prefeito do que o presidente da República ou o governador do Estado. Esse é o grande ganho que eu vejo na reforma tributária. A reforma urbana, governador, que hoje nós temos, hoje parece que foi um dia tranquilo no Rio. Né? Aqui nós nunca temos dia tranquilo. Para felicidade dos governantes, nossa, e para inquietação dos moradores do Rio de Janeiro, nós vivemos problemas muito graves no Rio de Janeiro, problemas urbanos graves, porque o Rio foi ocupado de maneira desordenada, a prefeitura municipal não tem, historicamente, conseguido enfrentar os problemas da cidade, não tem um código urbano correto, deixa que a ocupação se dê de maneira absolutamente ilegal nas favelas, nas áreas sem menor condição urbana, não há um sistema de limpeza urbana favorável, não há um comando da vida da cidade, talvez até pelo fato da cidade ser tão grande, não há um comando em que a autoridade municipal exerça suas atribuições. E isso não é nem um problema só do prefeito Saturnino Braga, é um problema histórico, já vem de muito tempo na cidade do Rio de Janeiro. E, evidentemente, num quadro de crise econômica, em que há uma desagregação muito grande da tessitura social, da tessitura urbana, em um momento em que o país não tem política habitacional, porque acabaram com o BNH e não se abriu uma alternativa de política habitacional, e aqui especificamente no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, porque esse é um problema de todos os estados, as polícias civil e militar foram usadas no passado para garantir a segurança do Estado, para fazer combate a crime político e não para garantir a segurança do cidadão. E com isso ela se desagregou, ela tem algumas partes que foram putrificadas. E então essas polícias têm dificuldades de cumprir hoje o seu papel, que é de garantir a segurança do cidadão nos limites da ordem, mas mantendo a ordem e a autoridade democrática. Porque hoje, nos governos estaduais, a autoridade, ela não é ilegítima. Ela é uma autoridade legitimada pelo voto. E tem que ser respeitada e tem que ser, inclusive, mantida pela própria autoridade para que nós possamos ter um ambiente de ordem democrática. E ordem democrática não significa desordem. Então, os problemas aqui no Rio são graves, difíceis, mas nós vamos enfrentar, estamos enfrentando, particularmente o combate ao crime organizado, ao narcotráfico. Nós tivemos no governo passado uma polícia cujo secretário de polícia civil se acompliciou com a máfia francesa, quer dizer, a cabeça do sistema estava vivendo um clima da mais absoluta cumplicidade com o crime organizado, e nós, desde o primeiro dia, estamos num combate sem trégua contra o narcotráfico, contra as formas de organização para a prática do crime, da violência e da agressão à pessoa humana. Eu tenho repetido sempre que nós temos o dever de garantir o primeiro dos direitos humanos, que é o direito à vida. E o cidadão quer viver com tranquilidade. Ele não quer viver com o crime, com a prepotência, com a arrogância de quem ganha dinheiro fácil e quer fazer do dinheiro fácil formas de comprar a consciência das pessoas e até de substituir o Estado em áreas de atendimento social, como ocorre na Colômbia, por exemplo, e, de certa forma, até em alguns lugares do Rio de Janeiro, mas também não é só do Rio de Janeiro. Em vários estados, esse ambiente ocorre. E aqui ocorre com grande dramaticidade, até porque o governo está enfrentando. Perfeito. Eu, quando dizia que o dia foi um pouco mais tranquilo,
Nós tivemos tiroteios ontem bravíssimos lá na favela da Rocinha, foi um negócio bravo lá. E hoje, apesar de termos tido também invasões, foram retirados alguns invasores, não houve um tiroteio daquele porte. Não houve. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais disso, porque nós estamos falando com São Paulo, estamos falando com Brasília, já é importante que, evidentemente, para os cariocas ouvirem a palavra do seu governador, mas também para o paulista, para o morador de Brasília, fica uma impressão de que a cidade está entrando numa fase de guerra, quase que uma guerra civil, quase que uma convulsão interna a partir da divulgação desses entreveros, desses choques, dessa luta que se trava contra o narcotráfico. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco como é que vai indo essa guerra. É uma guerra que tem perspectiva de agravamento ou perspectiva de controle mais rápido? Olha, tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o problema da divisão de terras. É que já ocorreu em São Paulo, ocorreu no Rio Grande, em todos os estados, e o quadro é o mesmo. Aqui no Rio de Janeiro, a nossa orientação é a seguinte: as terras invadidas, se forem terras do governo do estado, o governo do estado entra na justiça e os invasores serão retirados porque nós temos que preservá-los. Se as terras forem da prefeitura ou da União, cabe à União entrar na justiça e imediatamente, com a ordem judicial, os invasores serão desalojados das terras. Se for privados, o proprietário deverá proceder da mesma maneira. Eu insisto nisso porque é fundamental que a ordem democrática seja mantida dentro da lei. Não é como no passado, em que telefonava para a polícia uma pessoa que não provava que era proprietário, só porque tinha posses ou falava um português mais elegante, ele se dava como proprietário e a polícia ia lá e agia. Eu creio que a legalidade democrática, ela impõe a manutenção da autoridade pública, mas é indispensável que o rito democrático seja rigorosamente cumprido, e é isso que estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro. Na medida em que as invasões se deem, elas são imediatamente acionadas à polícia através da justiça com o mandato judicial. E o proprietário privado, a Prefeitura do Rio ou a União, podem estar absolutamente tranquilos que o mandato judicial será cumprido, como nós temos procedido com relação às terras do Estado, e o caso na Rocinha foi exatamente este. Houve uma invasão em terras do DR e a polícia foi lá para retirar. Acontece que nós temos um outro combate, que é o combate ao narcotráfico, ao crime organizado. E aqui no Rio de Janeiro, nós, nesse 1 ano e tanto de governo, já estamos com as principais lideranças do tráfico de cocaína estão presas. E esse fato da prisão gera uma disputa de liderança, de comando de áreas, de um dinheiro que, evidentemente, é muito fácil e farto. E as pessoas disputam com violência, porque eles vivem num ambiente de violência. E esse quadro, ele tem momentos de gravidade, e nos dias passados vivemos momentos de gravidade, em função de determinadas disputas de grupo em determinadas áreas muito localizadas. A imagem de que há guerra civil é um pouco exagero, é fantasia, na medida em que são áreas muito localizadas, como ocorre em São Paulo quando há invasões ou quando há um problema policial. O que é importante é que o governo do Estado está dentro da lei e da ordem democrática, ele está mantendo a autoridade e distinguindo o cidadão do marginal. Evidentemente, existem pessoas, órgãos de opinião que querem chacina, que querem invasões de áreas que só porque são habitadas por pessoas pobres, parte do pressuposto de que são todos bandidos. É uma mentira. O fato da pessoa estar desempregada não significa que ela seja um marginal. Ao contrário, o desempregado, ele se sente inseguro do ponto de vista social para praticar crimes. O que nós temos que entender é que a democracia que estamos construindo, ela impõe ao Estado o dever de tratar bandido como bandido, cidadão como cidadão, e não confundir isso. E a lei, ela dá ao poder público instrumentos extremamente vigorosos para combater o bandido, para combater o crime.
organizado e para vencer o crime organizado e o bandido. Vereador, o senhor já disse agora há pouco que há um problema seríssimo no país, que é a ausência de uma política habitacional. Não é? E qual é a contrapartida que se dá ao cidadão que está numa tentativa, porque o invasor, não é? Ele está numa situação desesperada, não é? Independente da manutenção da lei, da ordem, que isso não está em discussão, que contrapartida que o Estado pode dar a esse cidadão? Falar, bom, o senhor não pode ficar aqui, que não é seu, não é dele realmente. Mas o que fazer com essa crise social que nós temos? Olha, nós temos que ter uma política habitacional. Algumas experiências nós estamos desenvolvendo aqui, estamos já com programas de construção de casas. Evidentemente, as casas elas não são construídas com a rapidez em que esse problema chegou. Ele já é grave, não é grave de hoje, ele já é um problema que se acumulou ao longo desses anos todos. Na administração passada, se construiu muito pouca casa popular no Rio de Janeiro. Eu, quando era prefeito, em 2 anos, eu criei, no final, infelizmente, só consegui criar no final do governo, criei um órgão que construiu casa popular em Niterói. Eu construí mais casa popular do que o governo do Estado em 4 anos. Então, eu acredito que nós estamos empenhados nisso, em formular, independente de uma política nacional de habitação, formular uma política estadual mobilizando as prefeituras que têm melhores condições do que o Estado e a própria União de executar programas habitacionais. O caminho é esse. E nós estamos empenhados nisso, estamos trabalhando intensamente na construção de casas e na melhoria das casas. Agora, é importante que se entenda o seguinte: essas invasões, essas que se dão hoje aqui no Rio de Janeiro, elas estão sendo muito estimuladas por grupamentos que aproveitam-se de uma situação horrorosa, ruim, e que nós nos indignamos com a existência dela, de desigualdade, de injustiças, de desemprego, de fome, de miséria, para criar um ambiente de inquietação social. Evidentemente, o caminho não é esse. Nós temos que formular urgentemente uma política habitacional em plano nacional que atenda, não como no passado, as populações de rendas médias, mas que atenda, que incorpore, que garanta o direito ao teto, à casa própria, à população até 3 salários mínimos, 4 salários mínimos, que hoje, nem no passado, essas famílias trabalhadoras não tiveram acesso à casa própria, ao teto. Vereador, não lhe parece que nesse capítulo especificamente a Constituinte privilegiou pouco a discussão desse assunto, talvez porque a questão das metrópoles fuja da maior parte dos constituintes, mas não falta a criação de novos instrumentos, de novas formas de tratar da questão da reforma urbana, porque não é só a questão de criação de habitação, na verdade. Não, eu creio 2 coisas. Primeiro, não cabe à Constituinte isso. Realmente, eu acho que uma Constituição ela não pode entrar em detalhes. Ela tem que ser um parâmetro geral que nos permita, nós todos, eu, você, os telespectadores, nós todos vivemos no mesmo país e com um sentimento de fraternidade, mesmo divergindo, mas nos respeitando, querendo viver juntos. Isso é que a Constituição dá. Para que você possa ter um governo de esquerda e que tenha uma política urbana, uma política agrícola, uma política industrial. E esse governo não é bem sucedido e um governo conservador o substitui e não muda a Constituição. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente de uma política urbana, mas a formulação da política urbana é uma questão de governo, não é uma questão de Constituição. Nós precisamos de um governo da União, um governo federal, que tenha disposição política para enfrentar o problema urbano no Brasil. E eu creio que o problema urbano no Brasil começa por uma consciência de que é impossível você ter núcleos de administração tão grandes como a cidade do Rio de Janeiro, como a cidade de São Paulo, como a cidade de Salvador, governado por um só órgão. Não existe em lugar nenhum do mundo isso. Todas as grandes metrópoles têm o mesmo nome, mas a administração ela é pluralizada, ela é descentralizada. Perfeito. Vamos fazer mais um intervalo, voltamos já com Vamos Sair da Crise, o programa da TV Gazeta, da TV Rio, da TV Capital. Já estamos aqui com Vamos Sair da Crise. Vamos lá.
Voltamos com Vamos Sair da Crise, um programa que busca saídas para a crise brasileira. Um programa da TV Rio, canal 13 do Rio de Janeiro, da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, da TV Capital, canal 8 de Brasília. Estamos conversando nessa noite com o governador do estado do Rio, Wellington Moreira Franco. Já conversamos sobre tantos assuntos e ainda eu queria um pouquinho mais sobre o Rio de Janeiro. Eu gostaria que falássemos um pouquinho mais sobre reforma urbana, porque do jeito que as coisas vão indo, nós sentimos em São Paulo claramente que as coisas estão entupindo, quer dizer, que daqui a pouco ninguém anda na cidade, até o prefeito Jânio Quadros tem feito algumas obras gigantes lá, que são muito combatidas por algumas pessoas, mas por outras também. Todo mundo tem razão, né? Quem quer a obra, quem não quer a obra, quem quer outras prioridades. Aqui no Rio de Janeiro, como é que vai se resolver o problema do trânsito? Eu cheguei agora há pouco aqui pela Avenida Brasil, é uma coisa terrível, né? É uma coisa louca e tem aquela ideia, linha vermelha, não é isso? Isso daí vai sair, essa linha vermelha? Olha, você disse uma coisa que vou até lhe pedir para fazer um parêntese. Você disse que todo mundo tem razão, né? Eu creio que o grande problema hoje, e não só das cidades, não, o problema da crise brasileira é que todo mundo tem razão. E é difícil você encontrar uma solução quando todo mundo tem razão. Aqui, por exemplo, nós tivemos no Rio um problema de mensalidade escolar. Mas isso é terrível. O pai tem razão porque mudaram a regra do jogo no meio do caminho. Os professores têm razão porque têm que pedir mais salários, porque não podem continuar a ganhar salários tão baixos. Os donos do colégio tinham razão porque precisam de recursos para pagar professor, comprar equipamento, etc. E por isso tem que ter as mensalidades aumentadas. Os alunos têm razão porque querem ter qualidade de ensino e tranquilidade para estudar. E fica difícil você resolver a crise quando todo mundo tem razão. Exatamente. Aluguel também é a mesma coisa. E eu acho que nós temos que aproveitar esse momento em que todos têm razão para ver se construímos uma unidade, um pacto, um grande acordo social para ter uma trégua e dividir sacrifícios de maneira igual. Aí talvez a gente consiga resolver o grande dilema que o seu programa coloca, né? Agora, voltando ao problema urbano, eu creio que nós temos que ter uma grande reforma urbana. Não adiantam mais grandes obras. Evidente que nós temos que definir atribuições da União, dos estados, dos municípios. O grande problema é que os municípios foram muito enfraquecidos e as grandes cidades cresceram mais do que a capacidade do poder municipal atender. Hoje, é extremamente difícil o cidadão chegar ao prefeito do Rio de Janeiro, ao prefeito de São Paulo. Por que numa cidade pequena as coisas funcionam melhor, as pessoas têm mais esperança, têm mais confiança? Porque elas têm mais acesso ao poder, elas cobram, elas têm soluções mais rápidas, elas reclamam o seu voto, elas cobram o seu tributo, o seu imposto com muito mais facilidade. Por que Los Angeles, Paris, sem querer universalizar esse problema urbano brasileiro, mas por que essas cidades são divididas em várias prefeituras? Tem o mesmo nome, mas são várias prefeituras. Paris, cada onde se manda aqueles é uma prefeitura que tem sua escola, tem a sua rede escolar, tem o seu sistema de creche, tem o seu poder judiciário local, enfim, que é o juiz de pequenas causas, tem uma estrutura básica que atende o cotidiano do cidadão. Parecem umas 20, né? Umas São 26, se não me engano. 20 e pouco, né? 20 e tantos. Então, eu creio o seguinte, nós temos que percorrer o caminho da descentralização. Nós temos que descentralizar. Eu, por exemplo, sugeri que tivéssemos na Constituição, e aí eu acho até que cabe, que quando uma cidade chega a 500 mil habitantes, ela se transforma numa unidade administrativa. Você não precisa mudar o nome da cidade, mas você tem estrutura de poder que são mais adequadas para servir o cidadão. Aí você encontra os autoritários, os centralizadores, que combatem essa tese, alegando que vai se gastar mais dinheiro com Câmara Municipal, com máquina administrativa. Mas a função do Estado é essa. A função do Estado não é produzir riqueza, é gastar com eficiência, com probidade, com um trabalho, o que arrecada do cidadão. O cidadão delega autoridade
a responsabilidade de trabalhar durante o dia para ter os seus serviços resolvidos, seus serviços públicos resolvidos, transporte, água, segurança pública, educação, saúde, lazer. E é isso que não funciona no Brasil. Não funciona transporte, não funciona lazer, o sistema de saúde foi arrebentado, o primeiro grau foi liquidado no país inteiro. Então nós temos que reconstruir esse serviço. E a reconstrução, eu creio que o caminho mais adequado é da descentralização, do fortalecimento dos municípios, de uma clareza, de uma precisão maior nas atribuições do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Perfeito. Qual é o papel nessa mudança das grandes cidades? Qual é o papel do metrô? Fundamental. Eu aqui estou fazendo um grande investimento com muita dificuldade, enfrentando essa legislação extremamente recessiva que esse decreto-lei 1469, mas nós estamos fazendo uma aplicação de US$1 bilhão que vai permitir elevar o número de usuários do metrô do Rio de Janeiro de 400 mil para 2 milhões. Nós vamos ligar Pavuna, que fica na Baixada, vizinho à Baixada, é quase Baixada Fluminense, nós vamos ligar Pavuna a Ipanema. Pavuna a Ipanema. As pessoas vão poder trabalhar em Ipanema como trabalham, em Copacabana como trabalham, e vão poder ter o metrô, que é o transporte de massa. É um absurdo, é uma injustiça você querer fazer do ônibus transporte de massa. O ônibus não é um transporte de massa. Então nós estamos investindo muito aqui no Rio de Janeiro, no metrô. E esperamos que o governo federal, através da rede ferroviária, faça investimentos na central, para que nós possamos fazer a integração dos trens suburbanos com o metrô. E aí nós vamos poder pensar em ter uma política habitacional mais justa. Porque não adianta você querer abrir opções de moradia em áreas que não são servidas de transporte. As pessoas não vão poder viver levando 5 horas para ir da sua casa ao trabalho. Que, aliás, foi essa uma das causas do inchaço na Zona Sul e desse confronto que existe hoje nas favelas com a porção mais urbanizada da cidade, não é verdade? Quer dizer, não há confronto, há uma convivência difícil. Não, porque a ideia de confronto é uma ideia errada do ponto de vista urbano e social. É uma ideia, inclusive, você me desculpa com todo respeito, mas isso aí, não em você, evidentemente, mas certamente muita gente, ou a ideia expressa no confronto é um preconceito, é uma ideia preconceituosa. E não é isso que existe no Rio. O que existe são dificuldades urbanas de uma cidade que inchou e que não tem ação municipal de uso do solo adequada e que foi, de certa forma, permissiva à ocupação de áreas que são absolutamente inseguras e inadequadas para que se construa moradias. Perfeito. Governador, na gestão passada, na gestão do governador Leonel Brizola, o ponto central da sua ação política era relativo aos CIEPs, né? Que ele, segundo a sua visão, era a forma de começarmos um processo de retomada da busca da educação, do cuidado com a criança brasileira, que realmente foi colocada tão à parte. Como é que o senhor está tratando da questão dos CIEPs hoje no seu governo? Não, nós estamos dando continuidade a um programa fracassado. O programa foi um fracasso. Primeiro, não existiam 500 CIEPs, como a propaganda disse. Segundo, a proposta do CIEP, ela não é uma proposta pedagógica nova. Ela não resolve o problema fundamental, que é a qualidade do ensino. É até criativa, do ponto de vista de uma integração cultura-educação. O CIEP, no fundo, é uma casa de cultura, que existe em Cuba, existe na França, existe em Portugal, na Itália, na Espanha, que são espaços comunitários em que você tem várias atividades culturais de uso comunitário. Aquilo é o CIEP. O que nós estamos fazendo é dando continuidade à construção. Afinal de contas, cada CIEP custa hoje US$1,5 milhão na construção. Nós pegamos vários CIEPs com 80% construídos e estamos concluindo a obra, até porque dissemos na campanha que iríamos concluir.
na medida em que a ideia do turno único é uma ideia que eu persigo desde a Prefeitura de Niterói. Acho que nós temos que organizar o poder público para que a escola pública seja a melhor opção educacional. E para a melhor opção educacional, ela tem que ser mudada pedagogicamente, ela tem que ser uma escola de turno único, para que a criança possa ter tempo para consolidar os ensinamentos e integrar com uma vivência cultural. Eu creio que isso é possível de se conseguir. Estamos aqui no Rio de Janeiro trabalhando intensamente nesse sentido, através também da descentralização, da municipalização. Nós estamos numa política intensa de municipalizar o sistema de primeiro grau, na medida em que o município tem melhores condições de atender a criança de primeiro grau do que o Estado, e o Estado, então, volta a cumprir sua obrigação com o segundo grau. Porque aqui no Rio de Janeiro, nós atendemos somente 15% a 16% da população adolescente que precisa de segundo grau. Nós temos uma população de aproximadamente 1.400.000 adolescentes e somente 15% a 16% desses 1.400.000 são atendidos pelo segundo grau, o que é uma injustiça profunda, na medida em que você impede essas crianças de terem acesso em igualdade de condições ao mercado de trabalho. Perfeito. Governador, o senhor esteve recentemente em Portugal. O senhor falou agora há pouco, falou ao citar Cuba, ao citar a França, o senhor falou de Portugal e eu me recordei disso. O senhor falou também agora há pouco na palavra reconstrução, né? Portugal soube fazer um processo de reconstrução democrática no seu país. Como é que o senhor viu esse país que até décadas atrás exportava sua população, não só para o Brasil, mas para outros países europeus, como mão de obra barata, e que hoje se encontra numa situação de tanta alegria, de tanta força política, tanta esperança. Como é que o senhor viu Portugal? Essa é a grande... é o que falta no Brasil de hoje. Falta esperança, falta confiança no futuro. E hoje a comunidade portuguesa tem isso, tem esperança, tem confiança, até porque eles conseguiram resolver os problemas gravíssimos de uma revolução que foi uma revolução que houve uma ruptura legal, uma ruptura das normas econômicas. Eles conseguiram resolver dentro da democracia. A Constituinte, por exemplo, lá foi fechada, foi cercada pelos militares 2 vezes. Eles conseguiram fazer a Constituição, estão mudando a Constituição, estão construindo uma sociedade democrática. Isso com muita determinação. Agora, se existe isso em Portugal, eu creio que é também muito ambiente na Europa. É importante um fato que me parece que nós brasileiros não estamos entendendo bem, e é muito ruim isso. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Em 1902, nós vamos ter a Unidade Econômica Europeia. O que é a Unidade Econômica Europeia? É acabar a ideia de nação. Você não vai ter mais fronteiras, você não vai ter mais barreiras alfandegárias, as tarifas são as mesmas, você vai ter um mercado em que a relação vai ser como se você produzisse em São Paulo e consumisse no Rio de Janeiro. Você vai transitar na Europa, da Espanha para a França, como você transita do Espírito Santo para o Rio de Janeiro ou para o Piauí. Isso cria uma unidade econômica, uma solidariedade de um mercado de 350 milhões de pessoas, com uma base tecnológica, com uma indústria moderna, com uma sociedade competitiva, que incorporou a tecnologia, que se informatizou, que está construindo padrão de vida e de relacionamento humano totalmente diferente dos que viviam até agora. Essa unidade europeia, ela corresponde a uma unidade que se cria entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. É a mesma unidade que na Ásia, o Japão está, inclusive com a China comunista, a China popular, está construindo. E a União Soviética corre desesperadamente para se modernizar. Pois bem, se nós aqui no Brasil, nós não cuidarmos de modernizar o nosso parque industrial, de ter relações mais justas de trabalho, de distribuição de riqueza mais adequada, mais justa, mais humana,
se nós não nos abrirmos a sociedade brasileira para esse movimento que ocorre no mundo, e principalmente se nós não perseguirmos aqui também ter uma unidade latino-americana, nós vamos ficar fora do processo. E é fundamental que nós entendamos o seguinte: quando houve a revolução do motor de propulsão, quando o Ford 27 surgiu, ele andava muito devagar. Então você, com aquela bicicleta de roda longa, você ainda podia acompanhar aquele Ford 27, ou até correndo você conseguia pegar o carro. Ou seja, você podia se atrasar, como o Brasil se atrasou na medida em que ele só entrou numa sociedade industrial moderna a partir da década de 40. Agora não dá mais pé. Agora, com o supersônico, com você fazendo de areia, da cerâmica, fazendo o substituto do aço, fazendo tesoura de areia, você não consegue mais chegar atrasado. É que nem avião supersônico. Se você chegar fora do horário marcado, perdeu o avião. E perder o avião hoje significa muita miséria, muita crise social, muita desagregação, significa emprego, significa exploração, significa desencontro, significa infelicidade, não para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos. Então eu creio que esse é o grande desafio. Tem um artigo que eu já citei várias vezes no programa Vamos Sair da Crise, que foi escrito pelo Peter Drucker, foi publicado pelo Foreign Affairs, e que começa com a seguinte frase: para quem pensa que o mundo está mudando, o mundo já mudou. Né? E entre tantas considerações que ele faz, ele cita um exemplo que eu sempre cito também nesse programa, que é o seguinte, que 20 quilos de fibra óptica substitui 1 tonelada de estanho. Né? Então, nunca mais, inclusive o preço do estanho vai subir, porque isso já foi, quer dizer, as fibras artificiais, todas essas, o silício que foi citado, quer dizer, tudo isso daí já é uma conquista da humanidade que, se nós ficarmos para trás, realmente nunca mais, não é verdade? Olha, você veja aqui, essa legislação de minerais, você fica aí querendo proteger, aqui, evidente, eu sou nacionalista, eu acho que nós temos que nos proteger, nós temos que ter uma legislação competitiva, extremamente preservadora do interesse nacional. Agora, nós temos que entender, por outro lado, o seguinte: a indústria do aço tem 20 anos ou 25 anos de vida. O primeiro-ministro da Tchecoslováquia esteve aqui, conversamos, por força do cerimonial eu ofereci um jantar a ele, um jantar muito agradável, uma conversa muito boa, e ele declarou que o grande problema da Tchecoslováquia hoje é que a maior índice de exportação é o aço, e que eles estão numa corrida desesperada porque eles têm que substituir em 10 anos a indústria de aço, porque ninguém está comprando mais aço. Você tem na cerâmica fina o substituto do aço. Nos Estados Unidos, hoje em dia, a siderurgia americana hoje perde competitividade a cada ano, porque já não há mais interesse na siderurgia. Né? Já passou a ser uma indústria de segunda mão, né? Já passou a ser uma coisa obsoleta. E agora, o que eu queria saber é o seguinte: como é que o senhor vê essa política industrial que foi agora, que foi anunciada pelo presidente Sarney, pelo ministro José Hugo Castelo Branco? O senhor acha que essa política trará consequências positivas nessa corrida que nós vamos ter agora? Olha, eu queria, antes de te responder essa pergunta, dizer uma coisa aqui que me parece extremamente importante. Esta conversa que nós estamos tendo aqui, que parece uma coisa de intelectual, que em programas fora do horário dito nobre de televisão, essa mesma conversa hoje na Itália, na Europa, é uma conversa do trabalhador, do cidadão que bate papo na esquina. Eles falam de futebol porque são aficionados pelo futebol, como nós somos. Falam das músicas dele, como nós de samba. Mas eles estão falando desses problemas, porque eles sabem que, se não se modernizarem, eles vão perder o trem da história, e perder o trem significa qualidade de vida ruim, miserável, selvagem para os seus filhos. Então eu creio que essa discussão que acabamos de ter, essa conversa que tivemos aqui, ela tem que ser tratada não como sofisticação intelectual, mas como questão de sobrevivência. A modernização da sociedade brasileira é um fator de sobrevivência, é de interesse do trabalhador.
E aí entra a política industrial. Eu acho que a política industrial começou a dar os primeiros passos. Ela ainda é muito tímida. E por que é tímida? Porque a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, ele é autárquico, ele é autoritário. Ele é um Estado de uma sociedade que construiu uma economia em cima da exportação. Uma sociedade agroexportadora, o governo, o poder político, ele é importante na medida em que ele distribui privilégios. São cotas, autorizações de porto, são guias de exportação, faz a política cambial, privilegia alguns grupos exportadores, dá concessão de estradas de ferro. E daí a importância do poder político, do poder do governo, porque é o governo que cuida dessas coisas. E, como nós fomos, no passado, uma sociedade agroexportadora, nós criamos um Estado autarquizado, um Estado cheio de burocracia, um Estado que inferniza a vida do cidadão, de quem quer trabalhar, cheio de norma, de regra, de papel, de cartórios, de provas, de taxas, dificulta o cotidiano de todo mundo. E eu creio que a política industrial ela começa a dar os primeiros passos no sentido da desautarquização do poder do Estado brasileiro na área industrial. Mas ainda é muito tímida. Mas mesmo tímida, eu creio que o governo, para cumprir essa política industrial, terá que ter muita coragem política. Por quê? Porque ao ministro da Indústria e do Comércio, da Fazenda e ao presidente Sarney reconhecerem que houve o final, o esgotamento total do processo de substituição de importações e que a indústria brasileira amadureceu, ele vai ter que enfrentar os tubarões que viveram esse tempo todo dos subsídios, dos privilégios, dos mercados reservados, da oligopolização, enfim, da montagem de um sistema que só eles ganham. E mais grave ainda, não há necessidade de competição. E o que é o pior de tudo, que o consumidor é obrigado a consumir o carro mais caro, com tecnologia atrasada, com conforto questionável e segurança regular. Hoje você compra na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, até na União Soviética, quem sabe, um carro que é mais barato, que tem uma tecnologia muito mais avançada, que tem uma segurança muito testada, porque a segurança do carro é fator de competição entre as diversas marcas, os diversos tipos, e que, consequentemente, serve melhor ao consumidor, ao cidadão, do que o nosso. E o nosso não serve porque ele é extremamente onerado com impostos e protegidos por subsídios, por autarquizações, por privilégios que não têm cabimento. Hoje você deve deixar o investidor investir, sem que haja CDI, sem que haja normas que se transformam em dificuldades insuportáveis, não para o industrial, porque ele tem que resolver o problema, mas para o consumidor. Perfeito. Voltamos já, vamos sair da crise, para o nosso último bloco, no Vamos Sair da Crise, que é um programa da TV Capital, da TV Rio e da TV Gazeta. Já. Voltamos com Vamos Sair da Crise, um programa da TV Rio, canal 13 do Rio de Janeiro, da TV Gazeta, canal 11 de São Paulo, da TV Capital, canal 8 de Brasília. Um programa que busca saídas para a crise brasileira e que nessa noite conversa com o governador Wellington Moreira Franco, do estado do Rio de Janeiro. Eu queria anunciar para os nossos espectadores que amanhã teremos no Vamos Sair da Crise um debate fundamental, um debate sobre escolas econômicas. Vamos conversar com o economista Paulo Rabelo de Castro
e com o economista Luiz Gonzaga de Melo Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, que foi um dos principais assessores do ministro Dilson Funaro. E o Paulo Rabelo de Castro, professor daqui do Rio de Janeiro, um dos mestres da Fundação Getúlio Vargas. Os dois discordam em muita coisa e desse debate sairá muita coisa interessante para os nossos espectadores. Governador, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre a sua esperança, já que o senhor falou tanto de esperança. Qual é a sua esperança que a gente consiga reencontrar o nosso conduto certo, né? Esse país, de repente, outro dia eu fiquei muito impressionado, estava em Brasília, no Congresso Nacional, e disputava-se a final da Copa de Clubes Campeões. Então era um clube holandês, o PSV Eindhoven, contra o Benfica, né? E o jogo ficou empatado, houve a prorrogação, disputa por pênaltis. Então, todos os jornalistas ali cobram o Palácio Planalto. Estava lá no Palácio Planalto assistindo isso, lá em Brasília. E aí, na hora que chegou a hora do Moser, né, que era brasileiro, chutar o pênalti, fala, pronto, agora vai dar tudo errado, agora ele vai chutar fora, né? Porque é o brasileiro que vai chutar, vai dar errado. Como é que a gente reverte esse sentimento, governador? Como é que a gente reverte? O Moser foi lá e fez o gol, aliás, não é? Quer dizer, não é que vai dar tudo errado, mas ficou essa sensação no país que as coisas vão dar errado. Olha, eu creio que essa sensação não é só da imprensa, não, que pese ser extremamente forte na imprensa. Não, mas eu não dizia só pela imprensa, eu acho que isso aí é uma caricatura do que existe no país. É geral, né? Claro. Não é caricatura, não, é uma verdade. Eu creio que existe isso e tem razões históricas. O começo do nosso programa foi uma descrição do infortúnio que nós estamos vivendo. E infortúnio não é só na vida pessoal, existe infortúnio social. O país vive uma situação de infortúnio. Quantas histórias, reais, de amigos nossos, você conhece, eu conheço, que eles viveram momentos dramáticos decorrentes de profundos desencontros pessoais, familiares, afetivos, etc. E superaram. Eu creio que vamos superar. Agora, primeiro, é preciso ter muita paciência. Nós não devemos nos desesperar. Nós não devemos nos inquietar a ponto de jogar a toalha, ir numa posição derrotista, pessimista, absolutamente entregue à lassidão social. A lassidão social é o caminho mais próximo da permissividade social. E num ambiente de permissividade, sem uma ética, sem uma moral, aí está tudo perdido. Aí sim, está tudo perdido. E tem situações como essas. Não vamos ter aquele ufanismo do Deus é brasileiro, porque nós tivemos 40 anos de crescimento com taxas médias de 8% ao ano e chegamos a ter 3 anos com taxas de 11%, coisa absolutamente inédita na história de qualquer país do mundo. Nós tivemos no Brasil, mas hoje estamos vivendo taxas de 2%, 3%, que para o Brasil é recessão. Se nós tivemos no passado, por que não podemos construir esse mesmo ambiente para o futuro? Então eu acredito nisso. Como é que eu vejo esse processo se desenrolar? Pelo menos como que eu vou social e politicamente me envolver nele e trabalhar nele? Primeiro, eu creio que é fundamental nós termos um grande partido político. Eu acredito que não há democracia sem uma estrutura partidária plural e com hierarquias, com uma hegemonia de um partido que seja hegemônico porque tem a força do voto, a legitimidade dada pelo voto. E hegemônico porque tem esse voto e, como é democrático, ele pratica a sua hegemonia sem arrogância, sem prepotência, sem autoritarismo. Eu acredito que o PMDB tem todas as condições para isso e eu vou trabalhar intensamente para que nesta Convenção Nacional nós possamos definir a espinha dorsal de um partido progressista, social-democrata, capaz de apresentar um candidato à presidência da República compromissado com as mudanças econômicas, com a justiça social, com um desenvolvimento econômico socialmente orientado. Nós já crescemos porque achávamos que o que importava era crescer. E fizemos uma política social terrível, profundamente injusta. O que se
produziu de riqueza se distribuiu mal, se acumulou mal. Agora nós precisamos retomar o crescimento e distribuir melhor. Nós precisamos resgatar a noção do espírito público que se perdeu nesse país. Hoje a autoridade ela é desacreditada porque a autoridade pública perdeu a noção do espírito público. As pessoas que durante algum tempo, e temos ainda homens públicos que não fazem a atividade política pensando que a decisão tomada hoje, ela vai refletir no futuro de crianças, de brasileiros que não nasceram. Então não tem essa dimensão histórica e é preciso que tenha, porque tendo, vão fazer com que o poder público, o Estado, volte a prestar um bom serviço. Educação, saúde, transporte, recreação, lazer, ter uma política de emprego capaz de garantir emprego e salário. Eu creio que esse é o compromisso do PMDB, que deverá apresentar um candidato à presidência da República com esses compromissos e nós vamos ganhar uma eleição. Ao ganhar uma eleição tem que se organizar um governo honesto, um governo transparente, que erre porque o homem erra, mas que tenha coragem democrática de errar, discutir o erro e acertar no futuro, que saiba conviver com várias verdades, que tenha a generosidade de enfrentar problemas, incompreensões, críticas, desavenças, desafetos, sempre com a necessidade de lutar, mas sem perder a ternura social que é fundamental para sedimentar uma sociedade que deve ter ética, como eu disse no começo, e essa ética é exatamente acreditar que nós podemos, pelo nosso trabalho, construir uma sociedade mais justa e livre. Então, eu creio que depende de nós, da nossa capacidade de nos unir, de discutir, de colaborar solidariamente para encontrar um caminho de solução das dificuldades que vivemos. E vamos sair da crise. Vamos sair, eu acredito. Esse programa é um exemplo disso. A TV Rio, que começa hoje, é um exemplo disso. Eu sei que nem o Walter Clark, nem o pastor Fanini são loucos. Eles acreditaram que podiam investir e trabalhar na televisão. Podemos sair da crise. Perfeitamente. E eu quero terminar esse programa considerando também esse sinal da TV Rio, que chega de volta à minha cidade querida do Rio de Janeiro, como um sinal de esperança, como tantos que nós precisamos para que saiamos da crise. Mais uma vez eu quero trazer o meu abraço ao pastor Nilson do Amaral Fanini, também ao Cláudio Macari, ao Walter Clark, um abraço de São Paulo, um abraço de Brasília, por esse reduto, por esse novo espaço que se abre, que seja um espaço de comunicação, um espaço de entendimento e um espaço de aprofundamento entre os laços de amizade entre todos os brasileiros. Quero agradecer muito a presença do governador Wellington Moreira Franco e quero convidar os nossos espectadores para que amanhã estejam conosco novamente. Amanhã não vamos sair da crise, como já anunciei, teremos os economistas Paulo Rabelo de Castro e Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Muita gente fala que, aliás, o Galbraith falava que os economistas são os profetas do passado, né? Mas esses dois são dois economistas extremamente inteligentes e que podem analisar com muita o que está ocorrendo, pelo menos na crise econômica brasileira. Muito obrigado, governador. Muito obrigado.